Queridos irmãos e amigos, nós estamos concluindo hoje o nosso congresso aqui no canal Lembra-te, de 1888 a Canaã Celestial. E eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história. Como foi que eu tive contato com essa mensagem e o que ela representou na minha vida. Talvez isso, de alguma forma, possa te ajudar também nas suas pesquisas, nas suas descobertas. Eu sou adventista praticamente de berço. Quando meus pais se converteram, eu era criança, e de forma que eu cresci num lar adventista. Eu me lembro que, aliás, eu não tenho lembrança de que meu pai ou minha mãe me cobravam de que a gente deveria estudar a lição, ler a Bíblia, mas olhando o exemplo do meu pai, eu nunca deixei de estudar a lição da escola sabatina um dia sequer. Nunca deixei de ler a Bíblia também. Eu li a Bíblia toda 53 vezes. Meu pai teve um ano que ele chegou a ler a Bíblia 3 vezes. Mas de alguma forma, assim, irmãos, durante a minha trajetória, eu me sentia assim inconformado com a minha condição espiritual e a condição da minha amada igreja. Algo parecia dizer dentro de mim que alguma coisa não estava certo. Especialmente quando eu lia Meditações Matinais de Ellen White, ou então Testemunhos para a Igreja, e eu ficava pensando assim, mas se Ellen White vivesse hoje, parece que o padrão era muito elevado, hoje as coisas são diferentes. E esse inconformismo ele foi crescendo dentro de mim. Nos últimos 4 a 5 anos, algumas inquietações, algumas questões, algumas perguntas afloraram muito forte na minha mente. Por que Jesus não voltou ainda? Eu cresci ouvindo dizer que Jesus está voltando. Será que nós estamos retardando a volta de Jesus? É possível abreviá-la? Por que precisa demorar tanto tempo assim por juízo investigativo? Quase 180 anos? Cadê a chuva serôdia? Eu estou preparado para a volta de Jesus? O que é estar preparado? E essas inquietações, esses questionamentos, eles foram ficando de uma forma assim muito intensa na minha mente. No ano de 2019, mês de julho mais ou menos, de uma forma muito inusitada, o Senhor me impressionou a fazer um estudo, a procurar pesquisar a minha história como adventista, a história da igreja adventista, o zelo que nós tínhamos e que não temos mais, alguns entendimentos doutrinários que defendíamos e não defendemos mais, e o que isso pode estar influenciando para a demora da volta de Jesus. A partir do momento que eu comecei a fazer minhas pesquisas, o Senhor despertou em mim um desejo muito intenso de pesquisar. Irmãos, eu li muito, mas eu li muito. Aqui estão as principais fontes da minha pesquisa. Eu nunca li tanto na minha vida como de julho de 2019 até hoje. Eu leio no avião, eu leio no ônibus, eu leio à noite, de manhã, retalhos de tempo no meu trabalho, no banheiro. E eu quero partilhar com vocês alguns dos livros que serviram de base para a minha pesquisa. O primeiro deles foi esse aqui, Tocado por Nossos Sentimentos, de Jean Zerker. O autor, ele mostra nesse livro a natureza humana de Cristo, a compreensão que os reformadores tinham, desde os discípulos, o tempo bíblico, os reformadores, os pioneiros, nossos pioneiros. E por que nós fomos mudando a nossa compreensão e o que isso representou no desenvolvimento da nossa maneira de viver o Adventismo. Segundo esse livro aqui, irmãos, eu li 2 vezes, ok? Por que Jesus ainda não voltou?
de Herbert Douglass. Esse livro eu li 3 vezes. O autor procura mostrar que para que Cristo volte é preciso que haja uma seara madura, é preciso que haja os seus filhos reproduzam o caráter de Cristo para que ele possa realmente voltar. Outro livro foi esse daqui, Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, de Dennis Prager. Irmãos, esse livrinho aqui eu li 5 vezes. 5 vezes. Esse livrinho mostra que existem 2 tipos de evangelho no seio do Adventismo. Existe um tipo de evangelho que é um evangelho que tem poder, um evangelho que transforma. E existe um outro tipo de evangelho que é um evangelho, digamos assim, da graça barata. Está tudo certo, essa questão de perfeição de caráter. Quando Cristo voltar, ele vai resolver isso para nós. Uma bifurcação na estrada. Esse livro aqui eu li 3 vezes, irmãos. É de Herbert Douglass. Esse livro foi escrito por ocasião dos 50 anos. Houve um encontro nos Estados Unidos por ocasião dos 50 anos da publicação do livro Questões sobre Doutrinas. E Herbert Douglass, ele havia sido uma testemunha ocular de quando o livro foi editado e foi publicado, e o papel dele nesse encontro era dizer, explicar o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E ele mostra claramente o que foi que aconteceu no ano, especialmente o ano de 1957, quando a igreja, de alguma forma, para não ser considerada uma seita, houve um certo namoro com os evangélicos, e aí esse livro foi publicado e esse livro foi um verdadeiro divisor de águas. A partir dali houve realmente uma bifurcação dentro do conhecimento e do adventismo. Cartas às Igrejas de Milton Andreasen. Eu li 3 vezes essa apostila. Pastor Milton Andreasen, ele foi um dos mais renomados teólogos que no ano de 1955 a 1960 mais lutou para que o Questões sobre Doutrina não fosse publicado da maneira com que estava sendo. Muito bem, eu preciso fazer uma pequena pausa aqui. Quando eu pesquisei todos esses livros, começou a descortinar para mim, eu comecei a perceber, comecei a encontrar respostas para algumas das minhas indagações. Mas de alguma forma eu tive algumas conclusões um tanto precipitadas. A primeira coisa, eu tive um sentimento de culpa muito grande da minha conduta como um adventista durante mais de 60 anos na igreja. A minha conduta como filho, como pai, como esposo, como líder da igreja. Também tive sentimento de culpa por eu não haver entendido verdades tão simples, tão claras na Bíblia, no Espírito de Profecia, e por haver ensinado também a outros de forma errônea. Eu convivi com alguns sentimentos de revolta, encontrei alguns culpados, mas eu percebi que não estava certo, alguma coisa estava errada, até que no ano passado, 2020, o Senhor me impressionou assim de uma forma muito intensa para eu pesquisar 1888. O que aconteceu em Minneapolis? Que mensagem era essa que Ellen White declara que se a igreja não houvesse rejeitado, Jesus poderia ter voltado logo em seguida? E eu mergulhei em pesquisa, me aprofundei. A primeira coisa que eu me deparei foi a dificuldade para encontrar matérias, encontrar livros de fonte primária. Na verdade, o que nós temos à nossa disposição, nós temos fontes secundárias. A gente vê muitos artigos em nossas revistas, alguns livros de historiadores e teólogos modernos, e o que me impressiona é que todos eles insistem em dizer que a mensagem não foi rejeitada, que a mensagem da justificação pela fé era a mesma mensagem dos reformadores. E também todos eles insistem em
denegrir a imagem dos mensageiros, pastor Jones e pastor Wegner. Mas quando eu me deparei com as fontes primárias, à medida que eu fui lendo, eu percebi que isso não é verdade, irmãos. Isso me incomodou muito. Quero compartilhar aqui com vocês Materiais 1888 de Ellen White. São dois volumes, volume 1 e volume 2. Na verdade são 4 volumes em inglês, mas nós temos disponíveis em português apenas esses 2 volumes. Esses livros, irmãos, eles trazem muitas cartas pessoais, muitos testemunhos, muitas participações de Ellen White em concílios, em assembleias ministeriais, em campais, mas acima de tudo eles mostram a luta tremenda da serva do Senhor para que a igreja não rejeitasse a mensagem e não rejeitassem os mensageiros. Eles trazem aqui relatos das peregrinações de Ellen White pelo país inteiro, juntamente com os mensageiros Jones e Wegner. Esse foi o próximo livro que eu li, Ellen White e o Alto Clamor. Na verdade, esse pequeno livro são excertos dos 4 volumes dos Materiais 1888. Basta uma leitura desse pequeno livro para a gente entender o que era a mensagem, o poder da mensagem, para entender como a igreja estava resistindo a essa mensagem e como Ellen White defendia os mensageiros que, segundo ela, tinham as credenciais do céu. O próximo livro que eu li, irmãos, O Retorno da Chuva Serôdia, de Ron Duffield, é volume 1. Na verdade, esse aqui é uma investigação histórica do Adventismo, da Igreja Adventista, de 1844 a 1891. Esse livro é o mais completo que a gente possa encontrar de fonte primária a respeito, o documentário mais completo a respeito do que aconteceu. 1888 é apresentado nesse livro detalhes, dia a dia, os bastidores, a recusa em aceitar a mensagem. Tudo o que aconteceu nós encontramos aqui nesse livro até o ano de 1891. Eu estou ansioso para que seja publicado o outro volume, que seria de 1891 até o final da vida de Ellen White. Eu queria abrir um parênteses aqui, irmãos. Quem lê esses 2 volumes de Ellen White e lê esse livro, ou vai abominar os nossos historiadores modernos, que são fontes secundárias, ou terá que rejeitar Ellen White como mensageiro do Senhor. Não há como conciliar, irmãos, não tem como. Próximo livro que eu li, O Grande Movimento Adventista, do pastor John Loughborough. Desculpem se a pronúncia não estiver correta. Esse irmão John, o pastor John, ele conviveu com Ellen White por 53 anos e ele esteve presente em cerca de 50 visões que ela teve. Um livro extraordinário que mostra a mão de Deus dirigindo o movimento adventista. A mensagem do terceiro anjo, do pastor Jones. Aqui são 24 sermões na íntegra que o pastor Jones apresentou na Assembleia da Conferência Geral de 1893. Irmãos, quem lê esses sermões do pastor Jones não tem como não entender, não perceber que nós não estamos pregando essa mensagem e muito menos vivendo o poder da mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo. Estudos sobre a fé. Esse livro é do pastor Jones e do pastor Wegner. Eu nunca imaginei que houvesse um livro tão esclarecedor a respeito da fé, como desenvolver a fé e como alicerçar essa fé em Cristo Jesus, a fim de que a justiça de Cristo se manifeste na nossa vida. Cristo e sua justiça, do pastor Wegner. Esse livro mostra que Cristo é o único justo e que a sua justiça, que ele viveu uma vida de inteira dependência de Deus, ele
nunca, nunca cometeu pecado e que esta justiça de Cristo está disponível para mim e para você através da fé. O caminho consagrado da perfeição cristã, do pastor Jones. O pastor Jones, nesse pequeno livro, ele esclarece que como Cristo despiu-se da divindade para assumir a humanidade igualzinho a você e a mim. E como ele venceu no meu lugar, no seu lugar, e como ele pode vencer em mim e em você. Muito extraordinário esse livro. No Poder do Espírito, do professor William Prescott. Aqui são sermões que o professor Prescott pregou na Austrália. Esses sermões eles foram muito elogiados por Ellen White. E você percebe nitidamente nesses sermões, de uma maneira assim muito simples, como ele explica o que é justificação pela fé e santificação pela fé. Que farei para herdar a vida eterna, de Margaret Davis. Esse livro é interessante. Margaret Davis é de uma tradicional família adventista, esposa de um eminente pastor nosso, missionário. Um dia ela foi deparada numa reunião em família com a pergunta: o que é justificação pela fé? E ela simplesmente respondeu: eu não sei. E depois disso ela se debruçou a estudar sobre o assunto e ela descobriu o que é viver pela fé. Então, usando simplesmente a Bíblia e o espírito de profecia, a autora mostra o que é viver realmente pela fé. 1888, Reexaminar. Esse livro aqui é o tema do nosso congresso. Impressionante, irmãos. Aliás, se você não assistiu todos os temas, eu te aconselho a assistir a todos eles. Interessante, irmãos, aqui nesse livro, olha o que o autor diz. Quando a verdade é recusada, o erro se precipita para preencher o vácuo. Esse livro é um convite para você e eu reexaminarmos o que aconteceu em 1888. Para que você e eu entendamos a verdadeira mensagem da justificação pela fé no contexto da purificação do santuário. Para que você e eu entendamos por que nós rejeitamos e a necessidade de nos arrependermos individualmente como igreja, sem culpar quem quer que seja, e nos voltemos a esses temas tão importantes para entendermos o poder da mensagem da justificação pela fé. E por último, Anunciando o Alto Clamor, Campbell Schofield. Esse livro aqui, irmãos, é um verdadeiro atalho. Se você não quiser fazer todas as pesquisas, ler todos esses livros, vale dizer que alguns deles eu li 3, 4, 5 vezes. Mas se você ler esse livro, o autor de uma forma muito didática, ele apresenta o que é justificação pela fé. Como entendermos, como sentirmos o poder dessa mensagem na vida de qualquer um de nós. Irmãos, depois de todas essas minhas pesquisas, eu não terminei, eu continuo pesquisando, mas eu encontrei resposta para todos os meus questionamentos. Hoje eu sei, irmãos, por que Jesus ainda não voltou. E eu sei também que nós podemos abreviar a volta de Jesus. Eu sei por que o juízo investigativo ainda não terminou. Eu sei por que nós ainda não recebemos a chuva serôdia. Não tenho mais dúvida nenhuma sequer sobre isso. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me impressionaram muito nas minhas pesquisas. A primeira delas, a necessidade de cultivar e desenvolver a fé. Nós lemos em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E em Lucas 11, o verso 8, Jesus afirmou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Romanos 14, 23, tudo que não provém de fé é pecado.
Ellen White, na primeira página da Review and Herald, do dia 8 de outubro de 1898, ela afirma: o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. No mesmo periódico, no dia 18 de outubro do mesmo ano, ela declarou: entender como exercitar a fé, esta é a ciência do Evangelho. E o pastor Jones, no seu livro Estudos sobre Fé, na página 34, ele diz assim: a ciência do Evangelho é a ciência das ciências. Quem não colocaria em ação máxima todos os nervos a fim de compreendê-la? Irmãos, eu percebi logo que eu precisava desesperadamente dessa ciência na minha vida. E eu confesso que eu precisei dar uma formatada na minha mente, nos meus conhecimentos. Eu percebi que eu sabia alguma coisa de teoria de fé, mas eu não conhecia na essência. Eu não sabia o que era realmente justificação pela fé. Depois, irmãos, que você vai compreendendo, você vai desenvolvendo e vai aceitando, fica fácil a gente entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz: o justo viverá pela fé. Aliás, essa é a essência da mensagem de 1888. Uma outra coisa, irmãos, que me impressionou muito é o ódio de Satanás contra esta mensagem. Quando a gente estuda nas fontes primárias, quando a gente lê o que aconteceu antes, durante, depois, nas peregrinações de Ellen White, nos clamores dela para que a igreja não rejeitasse esta mensagem, nem rejeitasse os mensageiros que possuíam as credenciais do céu, segundo ela, a gente percebe nitidamente o ódio de Satanás contra essa mensagem. Aliás, Satanás sabia que se a mensagem não fosse rejeitada, Cristo voltaria dentro de pouco tempo. É impressionante esse ódio, irmãos. A própria liderança da igreja chegou a duvidar de que Ellen White fosse a mensageira do Senhor, por exemplo, e que ela estaria sendo influenciada por dois calouros rebeldes, segundo eles. Mais tarde, Ellen White foi mandada para a Austrália. O pastor Waggoner foi mandado para a Inglaterra, só permaneceu o pastor Jones nos Estados Unidos. E é interessante notar, irmãos, que esta caçada, este ódio de Satanás continua. Quando você lê qualquer coisa a respeito de 1888, que não seja nas fontes primárias, você lê fontes secundárias. E eu menciono aqui o historiador George Knight. Nós percebemos, irmãos, que insistem em afirmar que a mensagem não foi rejeitada, que a mensagem da justificação era a mesma mensagem dos reformadores, e insistem em denegrir a imagem dos mensageiros. Outra coisa que a gente percebe o ódio de Satanás: as fontes primárias não estão disponíveis para nós. Por exemplo, os 2 volumes dos materiais 1888 disponíveis em português, eles foram publicados por um ministério independente. O Retorno da Chuva Serôdia, que é o mais completo documentário impressionante do que aconteceu antes, durante e depois, os bastidores, a rejeição. Esse livro extraordinário, ele foi publicado pela Editora dos Pioneiros, mas estranhamente ele saiu do site. Para adquirir esse livro eu precisei fazer uma ligação para solicitá-lo, porque ele não se encontra mais no site e a edição está esgotada e só serão encontrados com aqueles que os adquiriram. Outra coisa que chama muita atenção, irmãos, é o poder dessa mensagem. Eu quero ler para vocês 2 citações de Ellen White sobre o poder dessa mensagem. A primeira delas está em Materiais 1888, páginas 1814 e 1815. Ela diz assim: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Waggoner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. O mundo padece com a necessidade de lhes vir luz adicional
dos princípios de pureza, humildade, fé e da justiça de Cristo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no livro Testemunhos para Ministros, nas páginas 91 e 96, ela declara: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Esta é a mensagem que Deus ordenou fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com alto clamor e acompanhada pelo derramamento de seu Espírito em grande medida. Sabe, irmãos, você e eu precisamos desesperadamente desta mensagem e do seu poder. Outra coisa que chama atenção é o perigo de rejeitar essa mensagem. Ellen White, falando sobre aqueles que estavam rejeitando a tão preciosa mensagem, ela advertiu no livro Testemunho para Ministros, na página 87, se vocês rejeitarem os mensageiros delegados por Cristo, Jones e Wagner, vocês rejeitam a Cristo. Negligenciem essa grande salvação conservada diante de vocês durante anos. Desprezem essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo. E não restará mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardente indignação. Irmãos, esta advertência é muito séria, é muito solene. Outra coisa, irmãos, que me impressiona é o preconceito contra esta mensagem. Qualquer um que se levante para pregá-la, para defendê-la, para falar sobre ela, ele logo é rotulado de perfeccionista, dissidente, perigoso. Exatamente como aconteceu em 1888, não muda nada. E isso me remete ao povo de Israel. Eles rejeitaram tanto a mensagem do reino que acabaram rejeitando o próprio Filho de Deus e o crucificaram. Eu quero ler aqui para vocês uma citação de Ellen White que se encontra numa carta particular dela para Uriah Smith no dia 30 de agosto de 1892. Ela diz assim: o primeiro episódio registrado na história bíblica após a queda foi a perseguição de Abel. E o último evento na profecia bíblica é a perseguição contra os que se recusam a receber a marca da besta. Deveríamos ser o último povo da terra a condescender, no mínimo grau que seja, com o espírito de perseguição contra aqueles que estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Esse é o traço mais terrível de dessemelhança com Cristo que se manifestou entre nós desde a reunião de Minneapolis. Em algum momento ele será visto em seu verdadeiro caráter, com toda a carga de infortúnio que tem produzido. Eu quero lançar aqui uma súplica para você. Por favor, não discrimine, não persiga. Ouça as razões e os argumentos. Seja bereano, pesquise. E por último, irmãos, a parte mais gratificante de todas as minhas pesquisas que eu quero compartilhar com vocês, do fundo do meu coração, é o que essa mensagem fez comigo. Com mais de 60 anos de adventismo, eu quero dizer a vocês que eu estava perdido dentro da igreja. Eu não tenho dúvida disso, irmãos, não tenho dúvida disso. Eu fui um dos mais miseráveis pecadores a sofrer de sequidão espiritual junto à fonte da água viva. À medida que eu fui tendo contato, que eu fui entendendo
esta mensagem, eu fui percebendo por que o Evangelho são as boas novas, porque o Evangelho tem poder para transformar. E eu pude perceber, irmãos, que esse poder é o mesmo poder da criação, o mesmo poder que disse haja luz e houve luz. Este poder está disponível a qualquer um que aceita, que entende e que se submete a viver pela fé nos méritos de Cristo Jesus. Irmãos, eu comecei a sentir na prática o poder desse Evangelho. O Senhor tem atuado na minha vida de uma forma muito extraordinária, em alguns aspectos especificamente. Eu sempre fui muito impetuoso, eu sempre fui muito crítico, implicante com as pessoas que eu julgava que estavam errados. Com isso eu feri, eu magoei muitas pessoas, inclusive minha esposa e os meus filhos. E eu quero dizer, irmãos, que o Senhor tem trabalhado tanto isso na minha vida, que hoje eu só tenho sentimentos de compaixão e de vontade de servir. Outra coisa, irmãos, é interessante que o meu verso preferido, sempre que tínhamos um pôr do sol, alguma coisa para recitar um verso, eu sempre recitava Isaías 26, o verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Sabe, irmãos, eu creio que eu gostava desse verso porque eu tinha necessidade de paz, mas eu não sentia essa paz. Sabe quais são os meus versos preferidos hoje? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Outro verso que eu aprecio, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Também o Salmos 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Irmão, sabe qual é a minha luta diária hoje? Eu não luto mais para vencer nada, irmãos. Por mais de 60 anos eu tentei vencer e eu nunca consegui vencer. A minha luta diária hoje é permanecer na videira. Eu clamo todos os dias: Senhor, segura minha mão, controla os meus pensamentos e os meus sentimentos. Vê se há em mim algum caminho errado, Senhor, me conduz pelo caminho reto. Eu peço para que o Espírito Santo cave fundo no meu coração e veja se existe alguma coisa se não está de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a minha luta diária. Qual é o principal objetivo da minha vida hoje, irmãos? Estranhamente deixou de ser ganhar a salvação. Não me preocupo com a salvação. O principal objetivo da minha vida é não ferir o meu querido Salvador que tanto fez por mim e vindicar o seu caráter na minha vida. Outra coisa, irmãos, de uma forma assim muito impressionante, as coisas do mundo, o mundo e aquilo que no mundo há, perderam o brilho, sem muito esforço de minha parte. Não existe brilho nas coisas do mundo. E tudo o que mais eu almejo hoje é que Jesus volte logo. E eu sinto que Ele está voltando. Eu percebo que o Senhor tem pressa. A Deus toda a honra e toda a glória por tudo que Ele tem feito em mim. E eu sei que Ele continuará fazendo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. E eu quero concluir fazendo um apelo a você. Você que tem acompanhado o congresso, se você não assistiu todos os temas, assista aos temas. Mas eu quero te pedir, em nome de Cristo Jesus, deixe o preconceito de lado e aceite o desafio de pesquisar. Você vai se surpreender com as descobertas, mas acima de tudo você vai se surpreender com o poder da mensagem, da justificação pela fé, da santificação pela fé, da justiça de Cristo disponível a todo aquele que se submete
a Ele pela fé. E eu concluo dizendo: Maranata, o Senhor logo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Com a sua permissão, eu quero ter a honra de fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Querido Deus, amorável Pai que habitas nos céus, louvamos o teu nome pela preciosidade do plano da redenção em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome pela preciosa mensagem da justificação e da santificação pela fé, do poder disponível a cada um que se submete a viver com Cristo no coração. Eu te peço, Senhor, por esse teu filho, tua filha, que tem acompanhado esse congresso. Por favor, Senhor Deus, abra a mente, ilumine o coração, a fim de que ele possa entender o poder desta mensagem, que todos nós possamos juntos proclamar, viver, vivenciar esta mensagem que vai culminar com o alto clamor, o derramamento do Espírito Santo e finalmente com o retorno do nosso querido Salvador. Em seus méritos eu oro. Amém.